Muitas vezes em um relatório em Power BI, você precisa exibir um campo data, um campo valor em um formato diferente. Eu sou Marcelo Moretti, especialista em BI, e eu vou mostrar para vocês hoje como você pode formatar qualquer campo valor ou qualquer campo data e hora em qualquer formato que você queira exibir. Vou mostrar algumas formatações nativas do Power BI e algumas utilizando a função Format, que é super prática para você formatar qualquer data e valor do jeito que você precisa. Antes de começar o vídeo, não esquece de dar um like, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você gosta. No final, também não esquece de deixar ali os seus comentários. Vamos lá para o vídeo? Vamos falar então da formatação de campos data e campos valores. Você já deve saber que depois que carregar os seus dados, a primeira coisa que você deve fazer é verificar o carregamento dos dados, aqui na guia de dados, e verificar coluna a coluna como está a sua formatação. A formatação que você faz aqui vai servir para toda a aplicação e vai economizar um bom esforço na formatação de cada local que você usar alguma dessas colunas. Então aqui é muito simples e você vai trabalhar como se fosse um Excel. O nome da sua coluna, o tipo de dados, que você pode alterar aqui, por exemplo, um campo data-hora, eu posso exibir somente como data. E eu posso mexer aqui também no formato desse número, assim como você faz no Excel, e exibe esse campo data ou valor no formato que você precisar. Então, mais uma vez, deixar esse campo formatado aqui vai economizar bastante tempo na hora de você produzir o seu relatório. Muitas outras vezes, eu preciso criar novas colunas com base nos campos que eu tenho. Isso é bastante útil quando a gente está criando a tabela calendário. E uma das formas muito práticas que nós podemos fazer isso é através da função Format. A função Format vai transformar um pedaço da minha data, seja o dia, o mês, o ano, em um campo texto. Então ele vai servir para muitas visualizações de datas que eu queira fazer em um formato não especificado. Então eu vou te mostrar aqui algumas dessas utilizações. Existem algumas outras e aqui no texto do vídeo você vai poder consultar tudo que você pode usar dentro da função Format. Vamos lá para o padrão. Eu vou usar aqui como uma coluna para facilitar a visualização, mas você pode usar todos os mesmos recursos também em medidas. Então vamos lá, eu vou criar uma nova coluna e vou dizer aqui para o Power BI, vou chamar de data formatada, só para fazer uma referência à função Format. E eu vou formatar então a minha coluna data, ou seja, esta primeira coluna, vírgula, qual o formato que eu quero. E aí eu vou colocar um formato aqui entre aspas. Vou começar falando do D. Se eu colocar um D só aqui, ele vai me retornar somente o dia do mês com um caractere ou dois, né? Mas sem o zero na frente. Ok? Então eu estou trazendo aqui somente o dia do ano. Se eu usar dois Ds ao invés de um só, ele vai me trazer o dia, só que com um zero na frente quando eu tiver valores até com apenas um dígito. Se eu usar 3Ds, ele vai me trazer o nome do dia da semana com apenas 3 caracteres. Bem prático e bem útil quando a gente vai exibir esses dados em gráficos. Melhor do que segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, que ocupa muito espaço. Se eu colocar com 4Ds, ele já vai me trazer o dia da semana por extenso completo. Se eu usar 5Ds, o que acontece aqui na função Format? Ele vai me trazer aqui a data completa. E se eu usar 6Ds, ele vai me trazer aqui a data completa com o dia da semana, num formato não muito usual, mas é o que o Power BI traz como padrão para todas as datas aqui no Brasil. Então D é a primeira opção. Você pode usar com 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 Ds para ter as variações possíveis. A segunda opção é para M. M de mês é a mesma coisa que o D. Então se eu usar um M só, ele vai trazer o número do mês. Só que lembra que aqui, embora ele esteja trazendo o número, ele está trazendo como texto, o que não vai me permitir fazer cálculos. Então você tem que ver se o que você quer é o resultado da função month, que vai trazer isso como um número, ou somente o número armazenado como texto para você usar em alguma outra análise. MM vai trazer o mês com um zero na frente. 3Ms vai me trazer aqui o nome do mês com 3 posições.
E 4Ms vai me trazer o nome do mês por extenso. Para exibir em gráfico, vai ficar muito mais prático, muito mais fácil usar o nome do mês com 3 posições. E por último, o ano. Então a gente tem aqui 2y para trazer os 2 últimos dígitos do ano, 4y para trazer os 4 dígitos do ano, lembrando, de novo, mais uma vez, ele está trazendo como texto. E se eu usar um y só, que pouca gente conhece, eu consigo trazer o número do dia do ano. Então eu vou trazer aqui de 1 a 365, que dia é aquele no ano. Vamos para outras variações. Eu posso usar aqui também W. W vai me trazer o número do dia da semana, números de 1 a 7, que vai me retornar aqui o número do dia da semana. 1 para domingo, 2 para segunda, 3 para terças, etc. Se eu usar WW, ele me traz a semana do ano. Então ele vai me trazer aqui todas as semanas, o número da semana do ano. Outra variação bastante útil, o trimestre. Então se eu usar Q, ele vai me trazer o quarter. Esse é primeiro, segundo, terceiro ou quarto trimestre, ou Q1, Q2, Q3, Q4. Mas eu quero colocar um Q aqui, né? Poderia concatenar um Q, ou eu posso fazer o seguinte, se eu usar uma barra ao contrário, qualquer caractere que aparecer depois da barra, ele vai ser inserido como um literal, apenas o primeiro caractere. Então eu vou colocar aqui, ó, barra Q, que é o literal Q, e mais o Q, que vai transformar em quarter. Então eu tenho aqui Q1, Q2, Q3 e Q4. Uma fórmula bastante elegante aqui para você poder usar no seu BI. E aí, com base nisso, eu já posso formar então aqui qualquer data que eu queira exibir. Eu quero usar uma data aqui, por exemplo, uma data no estilo TOTUS. Posso colocar aqui, olha, YYY, MMDD. E o formato que eu colocar aqui, respeitando esses caracteres que eu mostrei para você, todos eles irão funcionar perfeitamente, tá? E eu posso colocar aqui algo assim também, olha. Data, e ele vai respeitar esse texto, porque ele não tem. Só que olha o que vai acontecer aqui no meu D. O D, ele vai transformar aqui no dia. Então não funciona se eu colocar qualquer texto. Alguns caracteres como Y, M, D, H, S, W, eu não posso usar para escrever. Se eu precisar concatenar qualquer texto aqui, eu devo usar uma aspa dupla 2 vezes. Então lembra, as 2 primeiras aspas, né? É o que eu vou colocar o texto. Se eu quiser colocar qualquer texto aqui, eu abro e fecho aspas. Abro e fecho aspas no final. E aí eu vou colocar qualquer conteúdo aqui e ele vai concatenar com o que eu tenho aqui. E aí ele vai mostrar, então, os valores que eu quero. Então, para data, eu tenho esses caracteres especiais que vão exibir qualquer valor no formato que você quiser. Basta você escrever a data neste formato. Por exemplo, eu poderia colocar algo assim mais rebuscado ainda, né? Posso colocar aqui, olha, o Q, depois eu colocar o ano, semana do ano, mês, dia e dia da semana. E ele vai montar uma string aqui complexa com tudo que eu preciso. Sei que isso não faz muito sentido na exibição do relatório, mas é só para você ver que você pode montar qualquer sequência de caractere ou a data em qualquer formato que você queira exibir. Tá? Não tem limites. A mesma coisa quando a gente começar a trabalhar também com horas. Eu peguei aqui um campo que tem data hora. Então você pode colocar aqui também hora, minuto e segundo. Tá? Vamos mostrar aqui então, olha. Hora é a mesma coisa, né? Se eu colocar H, ele vai trazer sem o zero à esquerda. Se eu colocar HH, ele vai trazer com os zeros à esquerda. A mesma coisa para minutos e para segundos. Só que minuto tem um detalhezinho, né? Se eu colocar MM, o que ele traz? O mês. Então já foi usado no mês. Se eu quiser trazer aqui então o minuto, eu vou usar a letra N, N de navio. Então, colocando aqui NN, ele vai me trazer aqui os minutos do meu campo da hora. E para valores, eu posso usar a função format também para formatar qualquer valor? Também. Então, eu vou deixar aqui minha
campo como data formatada, e vou trocar aqui, vou usar como valor, vou colocar aqui também o nome como valor, e vou trazer aqui, por exemplo, eu posso trazer currency para colocar como moeda. E aí quando eu trago essa coluna, ele vai me formatar este valor aqui com moeda, considerando as configurações regionais da sua máquina. Então a minha está em português Brasil, com moeda em reais, e ele vai trazer aqui em reais. Eu posso formatar isso de qualquer outro jeito? Posso também. Eu só preciso colocar aqui o formato que eu quero. Então aqui usando o símbolo sustenido ou hashtag, eu posso colocar aqui para qualquer valor, vírgula para separador de milhar. Então quando eu uso o hashtag aqui, ele vai colocar aqui no lugar do hashtag ou o valor especificado, que vai aparecer aqui, ou nada. Okay? Então você pode colocar aqui o separador de milhar e ele vai respeitar para quantos números você tiver, além desses daqui, colocando sempre o separador de milhar. O ponto para o decimal, se eu colocar aqui, olha, como hashtag 0, ele vai colocar então um 0 e eu sempre vou ter duas casas decimais aqui. Repara que vamos achar alguém aqui que não tem casa decimal e ele vai colocar aqui com duas casas decimais. Se eu colocar, ao invés de 0, eu vou colocar outro hashtag aqui. Ó, repara o que vai acontecer aqui com este valor aqui. Como esse valor aqui ele não apresenta decimais, né, ele não tem números, ele não vai aparecer nada. Por isso que é importante eu colocar o último aqui como 0, para garantir que ele sempre vai ter duas decimais. E aí, se eu quiser 3, 4, 5, é só eu seguir na mesma lógica para formatar aqui o número de decimais. Okay? Se eu quiser colocar alguma coisa extra aqui, eu queria colocar aqui também, sei lá, o S cifrão, né? Que é a mesma coisa, né? O que é o S? O S significa segundos e ele vai tentar extrair desse número aqui o valor correspondente de segundos. Então isso não faz sentido. Eu teria que colocar aqui aspas duplas duas vezes e aí ele vai mostrar aqui o meu S cifrão e o valor direto. Tá? Mesma coisa, se eu quiser colocar aqui no final também, ao invés de colocar o valor e colocar o símbolo da moeda antes, eu posso colocar um texto aqui, por exemplo, euro ou símbolo de euro. Trago para cá e eu vou ter o meu valor aqui também formatado com euro no final. Agora, qual que é o problema disso que a gente está fazendo? Lembra que a função format, ela sempre vai formatar isso e vai trazer esse resultado como um texto. Então, olha o que acontece quando eu trago agora aqui a minha formatação e jogo aqui este valor formatado dentro de uma tabela. Eu não vou conseguir aqui totalizar esses valores, porque ele é um valor texto. E aí eu não tenho aqui a opção de somar, eu não vou conseguir fazer um cálculo com este valor. Agora, isso funciona muitas vezes quando eu quero exibir um valor dentro de um cartão. Eu quero colocar aqui algo diferente do padrão, diferente daquilo que o Power BI tem. Então eu poderia usar, ao invés de criar uma coluna com este valor, eu vou criar uma nova medida, vou dar um nome para ela aqui, valores em euros, que é igual a quê? A formatação do que da somatória do meu valor, estou fazendo a soma aqui da minha coluna valor, vírgula, em que formato? E aí sim, eu vou repetir aquele formato. E vou exibir isso agora num cartão do jeito que eu quiser. Ou seja, não tem limites aqui na minha exibição. E como eu estou formatando e exibindo num cartão direto, eu não vou usar isso em outros cálculos, não tem problema nenhum em ele me retornar este valor como texto. Ok? E aí fica fácil, se eu quiser colocar também euros aqui, lembra que eu tenho que colocar ali em aspas duplas. Agora uma outra dica interessante,
Porque do jeito que a gente fez, é muito prático para datas. Quando a gente for criar tabela calendário, isso ajuda pra caramba para uma série de campos. Mas, quando eu for usar para cálculos, isso vai ser ruim. E muitas vezes eu só quero exibir isso em determinado formato. Então, aqui na formatação, eu também tenho todos os formatos pré-definidos. Então, quando eu entro aqui em tipo de formato, eu posso colocar aqui o formato que eu quero. Quando eu tenho aqui em moeda, eu posso escolher aqui, né, em que formato eu quero, em que moeda eu quero esse formato. Ele colocou ali somente cifrão, mas eu posso colocar qualquer símbolo aqui de moedas dentro desse formato. Tá? Mas eu poderia colocar aqui também a formatação que eu quiser, do mesmo jeito que a gente fez. Então eu poderia colocar aqui, digitar a minha formatação. Igual a gente fez. E aí ele vai colocar a moeda e vai colocar o texto na sequência. Qual que é a vantagem de fazer assim, colocar aqui? Quando eu usar esta coluna agora neste valor, ele trouxe aqui os meus euros, mas ele também me permite continuar fazendo cálculos. Ou seja, eu só mexi na exibição. O campo continua sendo como texto e continua tendo valores ali dentro. Então, essas formatações quebram um baita galho em várias situações. Muitas vezes você precisa de formatação diferente numa tabela, numa coluna, e aí vale a pena criar medidas com formatações específicas para cada um, para não ficar duplicando a coluna e duplicando valores para todos eles. Essas dicas eu sei que economizam um bom tempo no desenvolvimento dos seus relatórios. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esquece de dar um like ali, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar esse conteúdo também com os seus colegas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.